Amém? Glória a Deus. Como o pastor Simões falou, hoje é Páscoa, né? E a gente fica muito feliz com os ovos de Páscoa, né? São tantos ovos, tanto chocolate. Na minha casa tem chocolate e daí a gente não pode comer, né? Tem vontade, mas não pode. Se come muito, fica, como é que fala? Acusado, aí tem que sair correndo no sertãozinho lá, ficar indo e voltando igual um doido lá, porque comeu muito chocolate. Mas a realidade é que Páscoa não é chocolate, tá, gente? Páscoa não tem nada a ver com ovo. Na realidade, a Páscoa, lá no Velho Testamento, é a passagem dos hebreus que estavam escravizados no exílio no Egito, saindo e indo para Canaã, a terra prometida. Então a Bíblia fala assim que o Senhor então falou para Moisés: olha, você vai libertar o povo. Moisés vai lá e pede para que o povo seja liberado para ir para Canaã. Como você já conhece a história, Faraó não permite. E assim, para que ele permitisse, foi então conduzido ali 10 pragas. A última das 10 pragas era a morte do filho primogênito. E para que o filho primogênito, o primogênito da criação dos animais, não morresse, era necessário passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. Todo mundo sabe disso? Amém? Essa é a Páscoa. Quando desce meia-noite, então o anjo da morte, a Bíblia diz que iria chegar ali na terra do Egito e iria olhar a porta que tivesse com o sangue do cordeiro. O anjo da morte não teria acesso e não teria autorização para recolher a vida do filho primogênito. A Bíblia diz que quando o anjo da morte chegasse até a porta que tinha sangue no umbral, ele iria passar. E daí o nome de Páscoa, que é Pessá. Páscoa é Pessá, que é passar. Então o anjo da morte passaria pela porta, não entraria na casa, e foi isso que aconteceu. Só que os egípcios, assim como o Faraó, o homem mais importante que havia ali, não creu, não acreditava. Portanto, o filho mais velho dele foi morto e ele ficou possuído de raiva, assim como todos os outros egípcios. Mas os hebreus que creram, passaram o sangue no umbral das portas, e assim o anjo da morte não passou. Ou melhor, o anjo da morte passou, mas passou por cima. Então essa é a Páscoa do Velho Testamento. Amém, gente? Mas a Páscoa da Nova Aliança é a ressurreição de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz, como nós já sabemos, mas ele ressuscitou. E o dia que ele ressuscitou foi exatamente no dia da Páscoa. Que era o dia que o anjo da morte passava, mas não atuava sobre a vida dos hebreus. Assim foi com Jesus. Ele venceu a morte. Por intermédio do sangue ele venceu a morte. E é a mesma coisa que acontece comigo e com você hoje. Nós vencemos o inimigo, não é por intermédio da nossa força, mas é por intermédio do sangue de Jesus derramado na cruz. Amém, irmãos? Os irmãos creem assim junto comigo? Aleluia. Eu quero falar para vocês hoje, poder compartilhar aqui a palavra que fala sobre ressurreição. Mas para nós falarmos sobre ressurreição, eu preciso falar primeiro sobre a morte da cruz. Então nós já sabemos que Jesus foi crucificado, né? Ele se entregou. Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou. Ninguém tem poder para matar Jesus. Mas Jesus se entregou. E a cruz, a morte de Jesus na cruz, tem 2 aspectos fundamentais. Isso aí todo cristão tem que saber. Se alguém te perguntar, você tem que saber. A cruz tem 2 aspectos fundamentais. Quais são os 2 aspectos fundamentais? Primeiro aspecto é substituição. Coloca para mim aqui na projeção o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você pode abrir aí na sua Bíblia, no seu celular também. 1 Pedro 3, 18. Diz assim, ó: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. Olha agora, ó. O justo pelos injustos. Você vê, justo está no singular, injustos no plural. Por quê? Porque Cristo é o justo. Então, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus.
Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Então o que esse texto aqui de Pedro está dizendo? Está dizendo que Cristo foi o justo que morreu em substituição do injusto. Porque quem era para morrer eram os injustos. Era eu e você que deveríamos morrer, porque nós somos injustos, pecadores. Mas o texto diz aqui, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos. Então qual que é a primeira característica, o primeiro aspecto fundamental da morte de Jesus na cruz? Substituição. Eu e você éramos os devedores, os pecadores. Jesus foi lá e assumiu o nosso lugar. Era para mim e para você colher morte, mas nós colhemos vida por conta da morte de Jesus na cruz. Então o primeiro aspecto da morte de Jesus é substituição. Tem um outro texto, 2 Coríntios 5, versículo 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. É o que está escrito em 2 Coríntios 5. Logo, todos morreram. Então, quer dizer, o aspecto fundamental da morte de Jesus na cruz é substituição. Eu e você fomos substituídos. Então era para você colher maldição, mas você colhe vida. Por quê? Porque a maldição já está sobre Cristo na cruz. Era para mim e para você colher enfermidades, mas nós declaramos que todas as enfermidades já estão na cruz de Cristo. Por quê? Porque Ele me substituiu. Não há nada de bom em mim e em você. Há tudo de bom em Cristo. Portanto, quando Cristo nos tira e Ele assume, então nós recebemos o que Ele tem e Ele fica com o que nós tínhamos, que é morte, pecado, destruição, maldição hereditária. Tudo isso acabou. Ah, pastor, não existe maldição hereditária? Existe. Mas não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele levou consigo todas as nossas maldições. Então, o aspecto da crucificação de Jesus é substituição. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é um pouco mais simples para explicar até, porque é o que nós ouvimos com mais frequência. Qual que é o segundo aspecto? O perdão. Então nós fomos perdoados por intermédio do que Jesus fez na cruz. Isso também está lá em 1 Coríntios 15. Nós lemos 2 Coríntios, agora 1 Coríntios 15, 3. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a morte de Jesus na cruz tem dois aspectos principais. Primeiro aspecto, substituição. Segundo aspecto, perdão. Amém, gente? O Senhor me substituiu, era para mim estar lá, mas Ele tomou meu lugar, se fez maldição em meu lugar, para que eu tivesse a vida que Ele contém. Então a vida, contém vida em Jesus. Ele dá a vida dele para mim que não merecia, e o que eu merecia, que é a morte, fica para Ele. Ele me substituiu. Aleluia. Com isso, eu também fui perdoado, como a Bíblia diz, que Ele morreu pelos nossos pecados. Então assim, isso que eu falei para você está relacionado à morte de Jesus na cruz. Nada do que eu falei aqui está relacionado com a ressurreição de Jesus. São duas coisas diferentes. Uma obra acontece quando Jesus morre na cruz. Outra obra acontece quando Jesus ressurge da morte. Amém, irmãos? Parece que eu percebi um silêncio, talvez você não sabia disso. Parecia que era tudo uma coisa só, morte e ressurreição uma coisa só. Mas não é isso que a Bíblia mostra para nós. Então a morte é substituição e perdão. E a ressurreição? Quais são as implicações da ressurreição? Abre a sua Bíblia em Romanos 4, 25. Olha o que diz lá. Diz assim, ó: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Então, essa primeira frase é o que eu acabei de explicar. Pode observar aí, ó. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. É o que eu expliquei. O que a cruz faz? Resolve o problema do pecado.
A cruz é substituição e remissão. Mas olha a continuação do texto. Eu vou ler o texto todo, o versículo todo para você entender. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então você vê, a cruz resolve um problema, mas a ressurreição resolve um outro problema. A cruz paga os meus pecados, mas a ressurreição, a Bíblia diz que ela faz eu ser justificado. Olha lá, ele foi entregue à morte para pagar todos os meus pecados. Então, o que significa isso? Tudo que você já fez de errado está na cruz de Cristo. Ele resolve o problema do pecado. Mas a continuação diz, e ressuscitado para nossa completa justificação. Talvez a sua versão é a NVI, que geralmente a gente usa aqui, e lá não fala completa justificação. Mas eu estou usando aqui a versão King James, que diz completa justificação. Lembra quando nós fomos começar a campanha de jejum e oração, e eu falei aqui qual é a oração que o Senhor ouve? Qual que é a oração que o Senhor ouve? A oração do justo. Aí o texto diz aqui, que e ressuscitado para a nossa completa justificação. Portanto, só um detalhe é que quando Jesus ressuscita, ele faz de mim justo. Ele faz de você justo. Eu vou ler um outro texto antes de contar uma ilustração para que você entenda bem. Romanos 10, 9. Olha o que diz aí. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres... Deixa eu falar um pouquinho disso aqui, gente, que já está no meu coração um tempo para falar. Nós geralmente, quando fazemos o apelo para alguém aceitar Jesus, nós falamos o quê? Quem quer entregar a vida para o Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador? Mas a gente fica mesmo com a frase, a última palavra, Salvador. Mas sabe, nós recebemos o Senhor como Salvador. E nós temos Salvador se reconhecemos que precisamos de salvação. Só aceita boia quem não sabe nadar. Se alguém sabe nadar e joga boia, a pessoa vai bater a mão na boia e vai continuar nadando. A boia é a salvação. Você só aceita salvação se você reconhece que você é alguém que precisa dela. Portanto, enquanto as pessoas acham que não precisa de salvação, elas não vão encontrar Jesus. Mas o mais importante não é encontrar Jesus como Salvador, é encontrar Jesus como Senhor. Porque hoje em dia, Senhor é só uma questão de educação. Se tem cabelo branco, barba branca, cabelo grisalho, é Senhor. Se tem até uma posição de autoridade, é Senhor. Mas nessa época, Senhor não era isso. Senhor era o dono da pessoa. O Senhor era proprietário de um escravo. Quando o texto diz aqui, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, significa agora eu não sou mais proprietário da minha vida. Muito pelo contrário, a minha vida não é só do Senhor, mas é do Senhor e eu estou como escravo dele agora. É que é uma coisa difícil de falar amém. Por quê? Porque a palavra escravo é uma palavra muito ruim. Mas o que é ser escravo? Escravo não tem escolha. Portanto, quando eu entrego a vida para o Senhor e declaro com a minha boca que Ele é Senhor, isso significa, Ele é meu dono agora. A minha vida é dEle, eu caminho na direção dEle, eu não tenho mais escolha. Amém, gente? Aí o texto continua. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você vê que interessante aqui, a salvação não está relacionada à cruz. A salvação está relacionada a Cristo ter ressuscitado. Olha lá o que diz, se com a boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração, crer no coração o quê? Que Jesus morreu na cruz? Crer no coração que Deus o ressuscitou. Não é que ele ressuscitou como uma mágica. Quem ressuscitou Jesus foi Deus. Tem uma implicação séria aí. Porque assim, gente, a morte da cruz é terrível. Mas não é difícil de crer que alguém foi morto na cruz. Porque na época medieval tinha mortes terríveis. Né? Nós estudamos lá em história tipos de morte, que panela, enfim. Né? Tinha um deus que eles colocavam as crianças dentro de um boi e colocava essa estátua de bronze debaixo da fogueira e a fogueira fritava as crianças.
né? Tinha diversos tipos de morte. Então assim, não é difícil de você crer que alguém pode ter sido morto numa cruz. É difícil de crer? Não. Se você pensar um pouco, você vai saber. Hoje mesmo, nada impede que em lugares caóticos do Brasil, alguém seja crucificado numa cruz, sim ou não? Dependendo do que a pessoa fez, não tem policiamento, as pessoas fazem justiça com a própria mão, pega lá uma pessoa que fez uma bobagem qualquer e mata ele numa cruz, não é difícil. Agora, o difícil, o milagre está em você crer que alguém que morreu na cruz ressuscitou. Aí é que está o desafio. Como é que pode ressuscitar? Portanto, a Bíblia diz que eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor, e eu creio no meu coração que Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, eu queria contar uma ilustração para que você entenda bem isso. Imagina que eu vim de Curitiba devendo muito lá para uma pessoa. E eu vim para cá. Eu estou trabalhando e eu estou o tempo inteiro pensando, nossa, eu não vou conseguir pagar aquela pessoa. Estou devendo ele, não tem mais jeito, eu não tenho dinheiro nem para colocar as coisas que precisa dentro da minha casa. Como é que eu vou pagar aquele homem? E isso vai até que eu encontro uma pessoa que conhece o meu credor lá. Aí eu falo para a pessoa assim, rapaz, estou vivendo tão mal, porque eu sou miserável, sou pobre, estou devendo para a pessoa lá e não tem como pagar. Você não pode ir até lá em Curitiba interceder por mim para que a minha dívida seja quitada? Aí essa pessoa fala, não, tá bom, eu vou lá. Aí a pessoa sai daqui e vai lá para Curitiba no dia 31 de março. Chega lá, ela conversa com o credor. Puxa, a gente é amigo há tanto tempo. Tem o Bruno lá, rapaz, está vivendo uma vida terrível. Está destruído, miserável, casamento ruim, problema na família, problema financeiro. Ele não vai conseguir pagar essa dívida. Ele reconhece que você está coberto de razão, mas ele não tem como pagar. Você é uma pessoa bem-sucedida, tem dinheiro que não dá conta de contar. O que tem valor para a gente, para você você pisa em cima do dinheiro. Você pisa em cima do ouro. Você não quer perdoar ele da dívida? Aí essa pessoa, que é o meu credor, pensa, puxa, eu vou fazer isso. Ele não me deve mais nada. Nesse momento, no dia 31, eu fui perdoado da minha dívida? Fui ou não fui? Fui perdoado. Mas eu sei que eu fui perdoado? Não, eu estou lá em Mauá. Essa pessoa que eu tenho confiança foi me representar, porque essa pessoa tem capacidade, condição, qualificação, reconhecimento na sociedade. Ele vai lá nesse credor e esse credor fala, realmente o Bruno lá sem vergonha, não merece nada, mas porque você está vindo representar ele, eu o perdoo. Nesse momento, eu devo alguma coisa? Está pago, não está? Mas eu sei que está pago. Então qual que é a minha mentalidade aqui? Será que deu certo? Será que o meu credor aceitou o pedido do meu amigo lá? O cara é bom, gente boa, e agora como é que vai ficar? E eu estou aqui o quê? Aflito. Eu tenho o sentimento de que eu sou justo? Eu estou justificado? Não. Aí vamos pensar que esse credor meu aqui é amigo dessa pessoa, o credor falou, esquece isso, apaga. É o seguinte, aproveitando que você está aqui, vamos comigo no Jardim Botânico em Curitiba. Ele vai no Jardim Botânico, e eu estou como lá? Aflito. Ai, meu Deus do céu. No outro dia, eu vou embora. Não, fica aqui mais um dia. Vamos visitar o... Vamos na churrascaria Batel Grill. Vai. E eu estou como lá? Acusado. Aflito. Vamos, e vai. Aí esse homem volta para cá dia 11, depois de 10 dias. Dia 10. Passou 10 dias, ele volta. Quando ele volta, ele conversa comigo e agora eu me sinto o quê? Livre, justificado. Eu já tinha sido perdoado no dia 31, sim ou não? Do dia 31 até o dia 10 eu devia alguma coisa? Mas eu sabia? Então eu ficava como? Pesado, acusado, ofendido,
sem o sentimento e a sensação de alguém justo. Mas agora que ele retorna e me fala, e ele representa aquele que tem todo o poder, eu me sinto justificado. Você já entendeu onde eu quero chegar, não já? Eu e você éramos essa pessoa. O Senhor, então, na cruz, nos perdoou. Naquele dia na cruz nós fomos perdoados. Mas só que a ressurreição é a garantia de que Deus aceitou o pagamento mesmo não sendo do devedor. Você entendeu? Isso é a ressurreição. Por que a ressurreição tem esse poder? A ressurreição tem esse poder porque é o retorno daquele que foi me representar com a boa notícia. O pagamento foi aceito, o perdão foi dado, você não deve mais nada. Agora você está justificado. Aí eu que sou o devedor fico como? Grato. Não acredito. Aí ele pode falar, desde o dia 31 você está liberado, mas eu não sabia. Então eu fico acusado mesmo sendo perdoado. Esse é o poder da ressurreição. Por isso que o texto diz aqui, ó, se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Deus, que é o credor poderoso, ressuscitou o pagamento, então a Bíblia diz que você é salvo, justificado. Por quê? Porque podia acontecer desse que veio me representar chegar aqui e falar, ó, vim aqui representando o Bruno, que está devendo um monte, miserável, sem vergonha, já fez um monte de absurdo, está viciado em droga, bebendo um monte, não cuida dos filhos, já traiu a esposa, tem filho espalhado pelo Brasil todo, ele não vale nada, mas eu vim aqui pedir para você perdoar ele. Você concorda que esse homem aqui podia falar, nem o Bruno vale nada e nem você está morto, agora quem vai pagar a dívida é você vai trabalhar para mim o resto da vida. Ele podia fazer vários tipos de coisa. Por quê? Porque essa pessoa que está vindo representar alguém que não vale nada. Essa é a nossa realidade. Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é intocável, imaculado, não combina com o pecado. Mas Jesus veio, se fez carne, habitou no nosso meio, depois foi lá, morreu na cruz, nos perdoou, mas nós não temos revelação da justificação. Quando que eu tenho revelação da justificação? Quando ele vai até o céu e Deus diz, o pagamento me satisfez, pode voltar. Aí ele volta. Quando ele volta, então agora ele volta com uma função de dar para nós a justificação. Porque agora está anunciado que o pagamento na cruz serviu para aplacar a ira do credor, que era Deus. Não é tremendo isso? Você já tinha ouvido isso? Eu vou ler um outro texto. 1 Coríntios 15, 14. Diz assim, eu vou ler até o 17. E se Cristo, olha bem como é que está o texto, ó. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que você tem. Você vê, não é inútil a nossa pregação e nem inútil a fé para quem não crê na morte de Jesus. É inútil a pregação, é inútil a fé para quem não crê no que Jesus ressuscitou. Olha o texto. E se Cristo não ressuscitou? Não é e se Cristo não morreu? Porque não é difícil crer que Jesus morreu, porque é história. Então assim, eu não estava vivo para saber que no Brasil chegou 3 caravelas. É 3 ou 2? 3. Eu não estava vivo, mas a história registra que chegou. Eu não estava vivo para saber que Tiradentes fez o que fez, que eu não vou entrar na história de Tiradentes aqui, que eu não tenho tempo. Eu não estava vivo, mas a história registra. Então, não é difícil crer na morte de Jesus, porque a morte registra. Mas é difícil crer que Jesus ressuscitou, por quê? Porque não há registro. O registro está em nós, está lá escrito, mas as pessoas não acreditam, não crê. Porque Jesus ressuscitou, mas depois desapareceu. Subiu para o céu de novo. Ó, o texto continua, vamos ler lá. Diz assim, ó. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus,
Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Olha o 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Por que está no pecado? Porque eu não tenho consciência de justificação. Ainda que a morte na cruz tira do mundo o pecado, se Cristo não volta, eu não sei perdoado. O credor manda aquele que foi me representar de volta. E quando ele volta para anunciar que eu não devo mais nada. Agora a gente não faz mais isso, mas eu me lembro quando eu trabalhava na padaria, de tempo em tempo tinha que ir no banco para depositar dinheiro. Então você chegava lá no banco com o dinheiro no bolso, entregava e a pessoa contava e passava numa maquininha para ver se era falsa. Uma luz, né? Não tinha uma luz, uma luzinha que passava para ver se a nota era falsa. Você ficava ali esperando. Será que vai ter alguma falsa? Será que vai ter alguma falsa? Até que daqui a pouco, ela entregava o que para você? O que ela entregava? O recibo. Canhoto. Entregava ali, aquilo ali era o documento de que todo o dinheiro era verdadeiro e que aquele valor ia estar creditado para meu uso. Cristo é o recibo. Foi entregue o sacrifício. Jesus foi o sacrifício. Agora Deus averigua o sacrifício para ver se é realmente genuíno. Para ver se não tem pecado. Para ver se não tem mancha. Porque só havia remissão de pecados com derramamento de sangue. Mas o animal morto tinha que ser imaculado. O animal morto tinha que ser perfeito. Então Deus observa, e depois de observado, porque assim, talvez você pode pensar que Jesus não tinha liberdade. Jesus não queria usar a liberdade. Ele decidiu não usar a liberdade para ir para a cruz. Para você ter ideia, quando os soldados vêm para prender Jesus, eles fazem uma pergunta, porque os soldados romanos não conheciam Jesus. Então eles perguntam: quem é Jesus aí? Estava Jesus e mais 3 discípulos. Eles andavam com a roupa parecida, tudo parecido, falava parecido. Então ele fala: quem é Jesus aí? Jesus fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, todos os soldados caem como se tivesse havido um tremor. Você sabia disso ou não? Então assim, como que pode eles ter prendido Jesus? Não é eles que prenderam Jesus, é Jesus que permitiu que eles prendessem ele. A Bíblia fala que Jesus podia dar ordem aos seus anjos. E assim, a gente não consegue imaginar o poder. Mas Jesus tinha poder. Então, quando ele vai para a cruz porque ele quer. Então, o Senhor Deus averigua. Agora que averigou, não tem nenhuma nota falsa, não tem nada aqui que desabone, ele venceu a morte, está aqui o recibo. Qual é o recibo? Jesus ressuscitando. Aí Jesus vai ver os discípulos nem acreditam naquilo. Custa para os discípulos acreditar. Aí Jesus fala: agora vocês vão falar isso para todo mundo. Por quê? Porque precisa crer que Jesus ressuscitou para validar a morte de Jesus. Quem valida a morte de Jesus é o próprio Jesus ressuscitando. Ele é o recibo que paga a nossa conta. Ele é o recibo que zera as suas enfermidades. Ele é o recibo que acaba com a acusação. Enquanto o meu representante estava falando com o meu credor, alguém pode chegar aqui para mim e falar: que vergonha, hein? Devendo tudo isso. Você não tem vergonha na cara? E eu ia me sentir acusado. Mas agora que o meu representante vem e me fala que aquele que era o único que podia me acusar, porque eu devia para ele: não me acusa, ninguém mais pode acusar. Acabou a acusação. Você não tem mais acusação sobre você. Aleluia, irmãos. Isso aí é Páscoa. Páscoa é Cristo
ressuscitando. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Ninguém tem vida em abundância se andar debaixo de acusação. A vida em abundância vem quando acaba a acusação. Eu quero dizer para você que você já tem o recibo. Está pago a sua conta. O Senhor não te acusa mais. Você não tem por que ficar temendo, não tem por que ficar ansioso, porque a sua conta já foi paga. Você crê nisso, meu irmão? Portanto, nós precisamos ter a vida de acordo com essa realidade. Não sei qual que é a rotina. Está aqui o tecladista, porque nós vamos ter a apresentação. Mas eu queria poder orar por você e declarar para você que o mundo, irmãos, ouça isso, o mundo, a mídia, as forças do inimigo, do inferno, não quer que você saiba que é isso Páscoa. Você não vai ver em lugar nenhum falando sobre isso hoje. O máximo que você vai ver é no SBT um filme de Jesus lá. Na Record, alguma coisa. Mas você não vai ver nenhum debate sobre isso. Você não vai ver nada. Você vai ver Lacta, Garoto, Kinder Ovo, Coelho, Sonho de Valsa, qual caixa de bombom tem mais bombom, Lacta. É isso que você vai ver. Mas isso aí não muda a sua vida. Sabe o que muda a sua vida? Saber que Páscoa é Jesus voltando como recibo pago. Jesus retornando como um recibo pago. Portanto, irmão, como que eu faço agora? Agora você tem que declarar. Você tem que declarar essa verdade. Cristo é o meu recibo pago. Como é que alguém pode me cobrar se eu estou com o recibo aqui? Como é que alguém pode falar para mim que eu não depositei o dinheiro? Se o dinheiro foi observado e viu que todas as notas são legítimas, agora eu tenho o recibo, eu posso usufruir do dinheiro. Como é que alguém vem falar, você tem que depositar mais 1.000? Não, já está aí, o que tem aí eu posso usufruir. Você sabe, muitas vezes alguém pode dizer para você que para você usufruir você tem que jejuar. Não tem. O jejum não é para mim usufruir do que o Senhor já deu. O que Ele já deu já está dado. Eu jejuo é por outros motivos. Eu jejuo é para outra coisa. Eu jejuo é para minha carne morrer. Mas o que o Senhor já fez já está feito. Alguém pode dizer para você que você precisa liderar a célula para ser salvo. Não precisa. Você já é salvo. Nós temos célula é para alcançar o propósito eterno do Senhor, que é que a gente vive em comunidade. Mas eu não preciso liderar a célula para ser salvo. Por quê? Porque eu sou salvo pela ressurreição. Eu creio que Jesus já pagou a minha conta. Alguém pode dizer para você que para você ser salvo, você precisa andar de social. Você não pode cortar o cabelo. Você tem que ler tantas páginas da Bíblia por dia. Isso tudo é se tivesse alguma coisa que não é legítimo. Está faltando alguma coisa. Então eu tenho que fazer mais isso. Eu quero dizer para você que não falta nada. Som. Estão me ouvindo bem? Toda a vida que estava contida em Jesus já veio para mim, já veio para você. Eu não preciso fazer coisa alguma para mim ter mais vida. Você não precisa fazer coisa alguma para ser mais aceito. Você já foi aceito. Eu não deixo de xingar para mim ter a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna. Eu não xingo porque é um resultado do que Cristo fez em mim. Mas eu não deixo de xingar para mim ter a salvação. Eu não roubo para mim ter a salvação. Eu já tenho a salvação. Não roubar é resultado do que Cristo fez em mim. É resultado. Quero que você entenda que não há mais nada a ser feito para você ser bem visto por Cristo. O Senhor já te vê com olhos bons. Por quê? Porque já foi pago a dívida. O nome disso é Páscoa. Eu quero em nome de Jesus orar por você. Para que você possa ressignificar uma palavrinha que está na moda. Ressignificar a sua Páscoa. Não lembre da Páscoa mais como chocolate e coelhinho. Lembre da Páscoa como a ressurreição de Cristo que quita todos os meus danos. Quita todas as minhas dívidas. Você crê nisso, meu irmão? Fique de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te
fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.